Graça e paz, queridos. Você está bem? Muito bem. Melhor agora com a presença do Senhor abençoando as nossas vidas. Olha para o seu irmão agora e faz um convite para ele. Fala, vamos sentar. Glórias ao nome do Senhor, querido. Aí alguém chega para você e pergunta, ei, é bom servir a Deus? E aí você fala, não, não é bom não, é maravilhoso, para a glória do Senhor. Querido, estou muito feliz que hoje Deus fez tanta coisa linda na nossa história. Deus se moveu de formas tão espetaculares, extraordinárias. Né? Ontem nós estivemos em Piraí do Sul. Né? Se o pessoal de Piraí estiver nos assistindo e cultuando, escrevam aí nos comentários, mandam um glória, um salve. Né? Da cena, faz alguma coisa aí, se mexe, né? Mas nós estamos aqui muito felizes de poder ter cultuado ontem com eles lá, de ter celebrado a Santa Ceia junto com eles. Foi um momento único, né? E já tem pessoas lá prontas para descer as águas do batismo. Então, isso é um resultado, nós compartilhamos até hoje pela manhã isso, é o resultado das suas orações, é o resultado do que você tem entregue na presença do Senhor. Né? Já tivemos um retorno audiovisual ali, estão atentos lá no culto, para a glória do Senhor. Né? Então, gente, vamos fazer cumprimentar os nossos irmãos lá de Piraí. Fala assim, Piraí do Sul, nós te amamos. 1, 2, 3 e... Piraí do Sul, nós te amamos. Viu? Nós te amamos, nós amamos vocês. Né? E continue nos amando também, né? Carecemos de oração, carecemos de todo o apoio espiritual. Glória a Deus. Queridos, hoje nós tivemos também um café, né, pela manhã aqui na igreja. Foi maravilhoso. Quem gostou do café? Glória a Deus. Recebemos os novos membros. Ficamos muito felizes de tê-los aqui, né, de poder fazer parte da história de vocês e ainda mais honrados por ter vocês na nossa história. Então isso é algo que não tem preço, né? O cartão de crédito pode pagar qualquer coisa, menos isso, né? Então foi muito bom. E agora eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu até ministrei em Piraí do Sul ontem, só que Deus tocou algumas outras coisas no meu coração para a gente conversar. E eu até trouxe umas chaves aqui, né? Porque nós sabemos que nós estamos voltando para casa, né? Nós estamos de passagem nessa terra. Nós sabemos que nós temos um objetivo, nós temos uma missão aqui, que é resgatar os nossos irmãos, levar a palavra do Senhor, uma palavra de restauração, uma palavra de salvação. Né? E o tema que nós vamos abordar ao longo desse mês justamente é sobre salvação. Né? E olhando para isso, né, eu começo a observar algumas coisas na palavra, e a palavra de Deus, ela fala assim, lá em Mateus 7,13, que existe um caminho, que existe uma porta para entrar no céu. Né? Existe um ambiente que nós vamos ter que passar. Né? Essa aqui é a chave da igreja. Né? Algumas chaves da igreja, né? Então você vê que a chave da igreja ela abre muitas portas, né? Algumas, se eu entregar para alguém aqui e falar assim, ó, fecha a igreja para mim, você tem 10 minutos para fechar a igreja. A pessoa vai levar 50 minutos e não vai fechar a igreja, né? Mas por que isso acontece? Porque você não conhece a chave que fecha a porta. Você vai tentar, você vai errar, e em alguns momentos você pode até quebrar a chave, porque você às vezes acha, não, eu acho que é essa, e você fica insistindo naquela chave. E aquela chave não vai abrir a porta. E aí, esses dias atrás, essa aqui é a chave do nosso carro. Né? E essa chave aqui, você não precisa colocar ela no negócio lá para ligar. Né? Você chega com ela perto do carro, dentro do carro, e o carro liga quando você aperta o botão lá dentro. Só que tem um detalhe, eu já fiz isso 2 vezes. Ou 3, né? Uma vez acabou a bateria do carro e eu estava com essa chave, mas ela não serviu para nada, porque como acabou a bateria do carro, o carro não reconhecia a chave. E aí eu pensei, legal, eu vou usar a chave que está aqui, que aqui dentro tem uma chave. Só que daí eu descobri que essa chave está lisa, ela ainda não tem código nenhum, eu tinha que ter levado no chaveiro para fazer. Então não resolveu nada. E aí eu levei, acho que umas 2 horas para conseguir abrir o carro. Mas como, né, não vou falar gambiarra, né, ajuste técnico, né? E como quem faz algumas gambiarras de vez, quer dizer, ajuste técnico, né? Eu descobri uma forma de abrir o carro e a gente conseguiu abrir o carro e funcionou. Mas por que eu estou te trazendo esses exemplos? Porque de nada adianta você ter uma chave se você não sabe para que ela serve ou se você está com a chave de alguém.
Eu lembro uma vez, algumas pessoas já conhecem essa história. Na verdade, foi uma vergonha que eu passei, mas só que, como eu gosto de passar vergonha, então eu vou compartilhar com você. Uma vez eu fui com o pastor Isaías lá no centro, lá na Marechal. E nós fomos fazer um orçamento de alguma coisa, não lembro o que era. E nós estávamos de Fiorino. E aí, nós vimos o preço de algumas coisas e tal, e estavam indo para o carro. Quando eu cheguei no carro, o carro estava sem para-choque. Batido assim, amassado. Daí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, pastor do céu, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Eu falei, bateram no carro e o para-choque nem está lá. Eu acho que o cara levou embora o para-choque. E eu ali, e eu brabo, gente, eu tava nervoso, falei, como é que pode bater no carro da igreja, não sei o que e tal, não sei o que. E daqui a pouco o pastor me chamando, só que eu fiquei tão irritado com aquela situação, que eu não olhava para ele. Ele me chamava e eu não olhava. Daí de repente eu olhei e ele tava rindo. Eu falei, ué, eu aqui indignado com a situação, né, e ele rindo lá e me chamando. Ele, vem aqui. Hã? Eu tinha perguntado até o pessoal da loja, da frente, gente, vocês viram quem bateu no carro? Olha, até o para-choque não está aqui. E o pastor, vem aqui. Eu fui lá, o que foi? Ele falou assim, olha ali. Eu olhei e falei, o Fiorino está ali. Eu falei, vamos embora. Não era o nosso carro. Porque eu cheguei lá e não abria. E eu falei assim, mas não pode, além disso, né? Não era o nosso carro. E, gente, eu sei que você já passou algo parecido com isso, né? De tentar abrir o carro de alguém com a chave, né? E você pegar, às vezes, a chave de alguém enganada, ir embora e chega lá, não funcionou. Eu nunca fiz o que eu vi esses dias na internet. Eu vi uma mulher que chegou no condomínio e o porteiro não deixava ela entrar, porque a placa do carro não condizia com o cadastro do apartamento dela. E ela indignada com o cara. Indignada. Como é que você me conhece? Mas, senhora, eu sou novo aqui, eu não posso te deixar entrar. Olha, a placa não bate. Ela falou, que placa você falou? Ela olhou, esse carro não é meu. Ela pegou o carro de outra pessoa porque o manobrista deu o carro errado para ela, porque era igual. Então, assim, mas por que eu estou te dando esses exemplos? Porque se no céu existe uma porta que eu e você teremos que passar, e Mateus 7,13 fala assim que essa porta é estreita, tem uma chave que vai abrir essa porta. E aí a minha pergunta para você, e essa pergunta também veio para mim é, você está com a chave certa para abrir essa porta? Você sabe qual chave abre essa porta? Porque eu posso te dar a chave do carro e chegar lá e falar assim, ó, pega o meu carro e pode ir embora. Só que daí você vai ficar testando a chave em vários carros e não vai descobrir qual é. Mas se você chegar num ponto que eu te dou todo o detalhamento, olha, o carro está no estacionamento tal, vaga tal, e essa aqui é a chave que abre a porta do carro e você pode ir. Vai se tornar muito mais fácil. Então, de nada adianta eu e você ter acesso à palavra de Deus se nós não descobrirmos para que ela serve. Se nós não olharmos para a palavra de Deus e descobrir qual porta essa palavra vai abrir. Qual chave essa porta vai abrir? De nada adianta eu e você, às vezes, ter uma chave aqui e ela não ter bateria. De nada adianta a gente ter uma chave e ela não ter o código necessário para abrir essa porta. Então, o que eu quero conversar com você hoje é sobre a salvação e te mostrar, em poucas palavras aqui, qual a chave que abre essa porta. Ou quais as chaves que vão nos auxiliar a abrir algumas portas para que a gente tenha acesso a essa salvação. Uma coisa que nós temos que entender é a salvação ela vai funcionar por causa de duas coisas. A primeira delas é a fé, né? É uma das chaves que vai fazer com que essa porta da salvação seja aberta para nós. Porque sem fé, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Acabou, ponto. Se eu e você não exercitarmos a nossa fé, se nós não tivermos fé, não vamos alcançar e agradar a Deus. Porque sem fé você não vai conseguir crer que o Senhor é Deus. Você não vai conseguir crer que Jesus morreu por você e ressuscitou para nos dar a salvação. Então nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Só que no livro de Tiago 2,17, e esse ainda não é o texto básico que nós vamos ler, mas abre para nós ali, para todo mundo ler a mesma tradução. Tiago 2,14, perdão. Tiago 2,14 primeiro. Essa é só uma introdução para a gente entrar no assunto. Tiago 2,14 fala assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz,
aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adiantaria isso? 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, a fé é extremamente necessária para que eu e você alcancemos a salvação. Porque ela vai ser o pontapé inicial para que eu e você venhamos crer que o Senhor é Deus, crer que Jesus veio, pagou um preço, nos comprou e hoje nós somos dele, e crer que ele realmente ressuscitou para que junto com ele eu e você pudéssemos ter vida, e uma vida eterna. Só que só a fé não vai se resolver. Porque a partir do momento que eu entendo o que é que ele fez por mim, eu vou entender o que 1 João 3,16 fala. Porque se João 3,16 diz que ele amou o mundo e se entregou por nós, nos amou e nos resgatou, 1 João 3,16 vai falar que nele, ou na atitude dele, nós conhecemos o amor. E nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então eu entendo que a fé ela é extremamente importante, mas junto com a fé tem uma coisa chamada obras, que é o que esse texto acabou de falar. De que adianta você chegar para alguém e falar, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai interceder, Deus vai fazer algo extraordinário na tua história, mas eu não represento esse amor. Se eu não faço algo para que ela realmente sinta e perceba esse amor na essência. Então nós temos que fazer algo junto. E aí quando nós vamos para Efésios 2 e 8:9, nós vamos ver essas obras. E nós vamos ver que a fé, ela é importante, ela é extremamente importante, mas ela tem que vir acompanhada de uma coisa chamada frutos, que são as obras. Coloca para nós lá, Efésios 2, o 8 e o 9. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, isto é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, não adianta também você olhar e falar assim, não, eu acredito que você já ouviu isso, ou quem sabe você mesmo já falou essa frase. Eu já falei, eu acho que algum dia da minha vida. Porque às vezes nós temos um ar de orgulho e arrogância, então nós achamos que nós somos autossuficientes em algumas coisas, ou quem sabe não precisamos de Deus em algumas fases da nossa história, quando somos imaturos ainda. Mas, quem sabe você já ouviu ou falou o seguinte, eu não faço mal algum para ninguém. Eu não roubo, eu não faço isso, eu não minto. Eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas. Normalmente quando você vai conversar com alguém que ele não acredita, na cruz, em Jesus, que não há necessidade de ir para a igreja, que não precisa de tudo isso que nós fazemos, isso não é preciso. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, isso é graça. É um favor que Deus nos deu, é um dom de Deus. Não vem de nada do que eu posso fazer. A salvação não vem porque eu mereço a salvação, vem sim porque Ele me amou. E Ele teve misericórdia e graça e decidiu me resgatar. Então não é para que eu e você, eu chego lá e falo ao pastor Odecir, não, pastor, fica tranquilo, a partir de hoje a nossa empresa vai cuidar de vocês. E eu acho que isso vai resolver o problema da minha salvação. Deus, eu vou chegar lá no dia, Deus, mas eu cuidei da família dele. Eu ajudei o órfão, eu ajudei a viúva, eu ofertava na igreja, eu dizimava na igreja. Eu fazia tudo certinho. Eu olhava o mendigo e eu abraçava ele, eu dava uma roupa, eu dava um tênis, eu tirava o meu e entregava. Só a obra não vai resolver o problema. Então, nós temos que pegar essa chave. Porque é a mesma coisa disso aqui. Eu tenho uma chave. Essa chave, ela precisa de uma bateria para funcionar. Senão não funciona. Só a chave é legal. Mas se não tiver a bateria, não abre. Então a nossa fé, ela tem que estar atrelada e validada pelas nossas obras. Porque eu posso ter a fé, mas o que valida a minha salvação? Eu acho que você já se perguntou. Provavelmente você já se perguntou isso. Será que eu sou salvo? Será que realmente eu estou salvo? Porque, gente, o que passa na nossa cabeça? Às vezes que, se eu alcancei a salvação, se eu tenho Deus no meu coração, eu não vou nunca mais pecar. Nunca mais vou errar em nada. É uma mentira. Nós estamos em constante aperfeiçoamento, nós estamos em processo de restauração diário. É todo dia a gente olhando para dentro de nós olhando para dentro do nosso coração, fazendo uma autoavaliação e entendendo, puxa vida, eu preciso arrumar isso. Aí você vai lá e arruma. E aí chega no outro dia, você, puxa vida, agora tem que arrumar isso aqui.
É igual comprar carro usado, né? Você compra o carro, tá bom. Passa uma semana, aparece um problema. Você fala, não, arrumei isso aqui, agora tá legal. E aí passa outra semana, aparece 2 problemas. E aí você arruma os outros 2, aparece 5. Então a nossa vida é assim, a gente está sendo restaurado, nós estamos sendo moldados pela palavra de Deus, mas todo dia aparece uma coisa que tem que ser corrigida. Só que uma coisa importante e interessante é que nós só conseguimos avaliar as nossas correções, os nossos erros, as nossas falhas, mediante a uma pessoa que nos avalia e que nos mostra que estamos errados, que é a pessoa do Espírito Santo. Então o relacionamento com a palavra, o relacionamento com Deus vai nos mostrar no que nós devemos melhorar. Não precisa chegar o pastor, a irmã, o líder, me apontar, não. Eu tenho que ter essa percepção. Algumas coisas não vão ser notórias para mim. E alguém realmente vai ter que me mostrar, me orientar. Mas na maioria delas, se nós dermos ouvido à voz de Deus, nós vamos conseguir ver sozinhos. Então nós compreendemos que nós precisamos ter a fé, nós precisamos ter as obras. Nós entendemos que a fé, a partir do momento que eu te fiz uma pergunta, será que sou salvo? Qual é o termômetro? Que nem ontem nós estávamos em Espírito Sul, 9 horas da noite, nós estávamos prontos para retornar, e estava 14 graus. Eu até falei, pessoal, gente, que lugar frio. Eu achei que Piraquara era frio, mas aqui ganha. Tava frio lá. Tipo, você olha assim, 14 graus não é frio, mas o ar lá é gelado, a igreja é num lugar alto. E aí eu peguei o celular e falei, vamos ver como que tá lá em Curitiba. Tava 18 graus, falei assim, vontade de chegar lá logo. E aí eu cheguei em casa, a hora que eu cheguei era 00:30, mais ou menos, acho que já tava uns 15. Eu falei assim, ixi, né, pelo menos aquela hora tava bom. Mas o que eu quero falar para você? Existe um termômetro que eu e você podemos medir a nossa salvação. Conseguimos ter uma percepção de se eu estou ou não estou salvo. Se eu estou andando em um processo de salvação, se eu estou andando no caminho correto. E esse texto já falou para nós. Porque se eu tenho a fé, legal, eu já dei o primeiro passo para a salvação. Só que o que valida a minha salvação mediante essa fé? Os nossos frutos. Se eu ando em concordância com a palavra, se eu ando em concordância rumo ao caminho da salvação, o que é que eu vou começar a expressar na minha caminhada? Os exemplos de Jesus. Eu vou começar a expressar os frutos que Jesus expressou. Eu vou começar a espelhar aquilo que Jesus fez. Tem um estudo que diz assim que nós somos a média das 5 pessoas a qual nós mais convivemos. Então, se nós pararmos para pensar nisso, nós temos que ser parecidos com quem, se nós somos cristãos? Parecidos com Jesus, com Cristo. Por quê? Porque nós temos que ter um relacionamento próximo a Ele. Nós temos que ter um relacionamento muito próximo a Ele. E sendo assim, nós temos que ser parecidos com Ele. Nós temos que replicar o jeito dele, o trejeito dele. Lembra quando Jesus, os soldados estão indo lá buscar Jesus para prendê-lo, e aí de repente eles olham para os discípulos e falam assim, ele é um deles, eu não. E não, ele também, ele é parecido com eles, com Jesus. O que fazia com que os discípulos fossem até confundidos, ou quem sabe apontados como parecidos com Jesus? A proximidade da qual eles estavam em Jesus. Então a minha e a sua proximidade a Jesus vai demonstrar os frutos iguais ao de Jesus. Então, se eu estou andando passo a passo rumo à minha salvação, o que é que tem que me acompanhar nessa caminhada? Os frutos de salvação, as obras de caridade, as obras de amor, as obras que vão replicar as verdades da palavra. Né? Eu achei interessante, esses dias o Israel estava testemunhando para nós lá na célula, e ele falou para nós assim, é difícil ter abertura para conversar com o pessoal lá no serviço. Porque o pessoal é muito fechado e tal. Daí nós fizemos uma pergunta, eu fiz uma pergunta para ele. Falei, Israel, mas pensa só numa coisa. Você já pregou mais do que você imagina naquele lugar. Porque eles te conheceram quando você era muito louco, né? Hoje ele deu o testemunho dele, falou que ele veio doidão uma vez para a igreja, né? Se eles te conheceram nessa época, conheceram. E eles te conhecem agora. Com certeza, dentro do coração deles, paira uma dúvida. O que aconteceu com Israel? O que fez o Israel mudar desse jeito? Então, querido, a maior pregação que eu e você podemos demonstrar e falar a alguém não são as palavras bonitas, o curso de teologia que você pode fazer, mas é a transformação de vida que eu e você carregamos. Isso vai falar muito mais alto. Não é pelos erros que cometeu, mas é o que você fez com os erros que você cometeu por meio de um arrependimento e mudança e transformação. E ali eu e você começamos a ter frutos
de justiça. Nós começamos a ter frutos de arrependimento. Nós começamos a ter frutos que são pautados pela transformação, pela fé em Cristo e pela palavra dele, por ser parecido com Jesus. Antes, quem sabe, você era uma pessoa que ficava irritada constantemente, que xingava no trânsito, que qualquer coisa estava brigando. Hoje você para, olha e fala, meu Deus, olha o tipo dessa pessoa, ele precisa muito de Jesus. E às vezes alguém olha para você, cara, você era o cara que enfiava a mão na buzina em qualquer coisa, já saía do carro, queria bater, queria brigar. Eu falei, mas esse era o velho eu, esse é o novo eu. E o novo eu te faz demonstrar esses frutos por meio da fé. E aí as suas obras vão validar a fé que você carrega. Vão validar aquilo que você está vivendo. Dada essa introdução, eu quero te convidar a ler Atos, no capítulo 4 e o versículo 12. E esse é o texto base da nossa palavra de hoje, que fala assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, em quem é que nós temos a salvação? Por meio de Jesus. Fala, só em Jesus. E mais nada. Em Jesus nós temos a salvação. Então, nós descobrimos aqui que a fé, ela abre algumas portas, mas as obras vão ser, vamos dizer, o validador do código dessa chave que vai abrir essa porta. Só que existe um nome que vai abrir essa porta para nós, que é o poder do nome de Jesus. É através do poder do nome de Jesus que eu e você vamos alcançar a nossa salvação. Mas como eu falei para você, não adianta só saber que a chave funciona, que é ela que abre a porta, se a gente não usar essa chave. Então, o meu objetivo aqui com você, em Atos 4:12, é te mostrar ali que Pedro, quando ele estava fazendo essa pregação, ele estava colocando uma coisa nessa mensagem, ou colocando algo nessa mensagem, para não usar a palavra coisa, mas ele estava pregando uma mensagem cristocêntrica. Ele estava falando assim, ei, não tem outra forma de você alcançar a sua salvação. Não é pelo que você faz, não é por quem você é, não é pelo que você pode fazer, pelo seu poder aquisitivo, não é pelos bens que você possui, não é pela habilidade que você tem, não é, quem sabe, pela facilidade que você tem de comunicação, não é pela habilidade manual que você possui, não é por nada disso, é só por meio de Jesus. Ele estava pregando uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo estava no centro, e é só por Ele e através dele que eu e você vamos alcançar a nossa salvação. E aí é óbvio que entram alguns outros critérios no processo da salvação. Mas hoje eu quero te mostrar essa chave, eu quero te mostrar esse nome que tem todo o poder, que nos dá acesso à salvação. A palavra, ela fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque aí você escuta algumas pregações e algumas pessoas se intitulando, né, como influenciadores, teólogos, enfim, e fala assim, não, porque se você aceitar a Cristo, você aceitou Jesus, acabou o teu problema, você nunca mais vai perder a sua salvação. Só que isso vem contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar ao Senhor, mas também diz que se eu não viver em santidade, eu também não verei ao Senhor. Então eu entendo que existe uma salvação, que existe um processo para que ela aconteça, existe uma porta para passar, só que junto com esse caminho que é estreito, existe uma conduta a ser mantida, para que nós possamos ver ao Senhor. Então, mas isso a gente vai trabalhar mais ao longo do mês. Então hoje eu quero te mostrar pelo menos 3 pontos, aonde o poder do nome de Jesus nos traz a salvação. Quero te mostrar essa importância. Primeiro que o nome de Jesus no grego, ele fala sobre Yeshua, que é Yahvé é a salvação, o Senhor é a nossa salvação. Então já começa pela tradução do nome dele, que já é uma tradução onde fala assim, Ele é a porta, Ele é a chave, é através dele que nós vamos chegar lá. E através dele, Ele é o único caminho. Jesus fala, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Porque o que hoje nós temos de influenciadores achando várias e várias formas de enganar as pessoas. E com, às vezes, bases teológicas muito interessantes, que te levam a pensar em algumas coisas. E se você não tem certeza da verdade, se você não tem certeza
daquilo que a palavra traz com clareza, você pode ser enganado. E eu falo para você, daqui para frente se levantarão pessoas cada vez mais sabidas, com cada vez mais conhecimento, para enganar os escolhidos. Então, se eu e você não guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, meditar nela dia e noite, nós podemos pegar a chave errada. E aí a hora que a gente chegar lá na porta para abrir, não abre. Mas eu ouvi o coach falar, eu ouvi o cara no YouTube, e ele falou para mim que essa chave abria. E Jesus falou assim, ei, a chave que abre é a outra. E daí? Então, enquanto eu e você estamos aqui, dá tempo de ajustar a chave, dá tempo de olhar, não é essa a chave, eu estou com a chave errada, estou fazendo do jeito errado, estou tentando acessar a porta errada. Então, nós temos que ter essa consciência. Tendo então sabendo que Jesus é o único caminho, nós podemos ver em Mateus 1:21, diz assim que ele dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, se tem alguém que pode garantir a salvação, é somente Jesus, e ponto final. Ninguém vai poder garantir a salvação para você. Quem sabe, existem pessoas que estão pautadas, não, porque minha mãe ora por mim todo dia. Meu pai ora por mim todo dia. Minha tia ora por mim todo dia. Os jovens da minha igreja oram por mim todo dia. Mas eles não vão poder abrir a porta para você. Lembra das virgens? O que acontece com algumas? Ficaram para fora, porque não foram prudentes. Porque não cuidaram do azeite, deixaram aquilo ir embora. Então não vai ter jeitinho. Eu sei que o brasileiro ele tem um jeito todo especial de resolver algumas coisas. Não, vai lá, dá um jeitinho que dá certo. Vai na prefeitura, não, dá um jeitinho que funciona. Leva o carro no mecânico, não, dá um jeitinho, coloca um arame, prende com durepox, mas dá um jeitinho para eu ir. Com Jesus não vai ter jeitinho. No dia não vai ter jeitinho. Então, ou nós nos pautamos pela verdade, ou nós entramos num caminho de nos reposicionarmos, nos alinharmos com a palavra, em arrependimento, em obediência à palavra, porque não vai ter jeitinho. Não vai ter o chaveiro para abrir a porta para mim e para você. Porque hoje o chaveiro está falando, olha, eu estou aqui para te orientar, eu estou aqui mostrando para você qual chave abre essa porta. Eu estou mostrando para você como você entra, como você vai ter o acesso a esse lugar. Mas aí cabe a mim e a você tomar as atitudes necessárias para isso acontecer. O nome de Jesus garante a salvação, porque em Atos 2:21 diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu e você começamos a entender uma outra coisa, como usar essa chave, como ter acesso a essa salvação, como fazer isso acontecer na nossa história. Por isso que eu falei que não tem outra pessoa que possa fazer isso por você. É somente você, é somente eu que pode fazer isso. Porque eu posso falar para o pastor Aldecir, invoca o nome do Senhor, reconheça Ele como Salvador e vamos ser salvos juntos. Mas eu não faço o que eu pedi para Ele fazer. Eu fico esperando somente Ele fazer por mim, não vai resolver. Porque é algo pessoal e intransferível. Ninguém vai poder tomar essa atitude por mim e por você. Somos nós que vamos ter que fazer. Sou eu e você que temos que reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador e Senhor. E reconhecendo isso, o andar em obediência à palavra, o andar em arrependimento, o andar em novidade de vida. Para que aí nós realmente possamos desfrutar de uma eternidade com o Senhor. Jesus garante salvação por quê? Em Atos 4:12, volta lá para a gente ler de novo para reforçar. Diz que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É por isso que Ele garante. Porque Ele que pagou o preço. Porque foi Ele que morreu na cruz. Porque foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Porque foi Ele que tomou a chave da morte e do inferno. Porque foi Ele que morreu por mim e por você. É por isso que Ele garante a nossa entrada. Por isso que Ele, olha, eu já paguei a entrada. Eu achei interessante, a Isadora ela foi lá assistir o jogo do Fluminense, né? E até ontem o pessoal falou assim, teve jogo do Fluminense. Eu falei, é. Gente, eu sei tanto de futebol como eu entendo de culinária, pra você ter uma ideia. E falaram, teve jogo ontem e tal. Daí eu fiquei, que jogo de quem?
Vocês veem como eu entendo futebol. Jogo de quem é uma Fluminense, eu já lembrei da Isadora. Eu falei, ela acho que ela ia assistir o jogo. E olha que coisa interessante. Ela fez uma postagem sobre o Maracanã, né? Que o senhor falou pra mim? No Instagram, né? Ela tirou a foto do estádio, só que aquela foto repercutiu. E a galera lá do Maracanã mesmo, do time, não sei de quem que foi, da Libertadores, viu aquela foto e respondeu ela. E falou assim, olha, gostamos muito da sua foto. Passa aqui que agora você vai ter acesso livre a assistir a Libertadores no acesso VIP. Não é só assistir o jogo, é na área VIP. E ela mandou um vídeo pra eles lá mostrando o que é a área VIP. Gente, ele começou a falar, e foi antes do café, começou a me dar uma fome. Porque ele mostrou tanta comida, ele falou tanta comida que tinha lá diferente. E ele falou assim, rapaz, tudo liberado. Sabe o que é que Jesus fez pra mim e pra você lá na cruz, quando ele morre e ressuscita? Ele te garantiu área VIP. Pra você desfrutar uma eternidade. E muitas vezes nós pegamos o acesso que ele nos deu e jogamos fora. E aí a minha pergunta para você é, o que você está fazendo com o acesso VIP que Deus te deu? O que nós estamos fazendo com o acesso VIP que Ele nos deu? Eles deram uma pulseirinha para Isadora que fala assim, quem tem aquela pulseirinha tem acesso liberado. Sabe o que Deus deu para mim e para você? Uma marca de escolhido. Eu e você temos uma marca registrada do Senhor em nós. A partir do momento que nós o confessamos com a nossa boca e testemunhamos com o nosso coração, ele fala assim, agora você tem uma marca, agora você tem livre acesso, agora você pode entrar aqui comigo. Claro que ninguém tem pressa de ir para lá, mas nós vamos chegar lá ainda. Porque se eu falar, quem quer ir para o céu hoje? Tem 1, 2, 3. E não há problema algum em querer ir para lá. Pelo contrário, nós precisamos ir, nós precisamos voltar para casa. Mas nós entendemos que nós temos algo a fazer aqui ainda antes de voltar. Aí está o motivo de não se ter uma pressa. Não é porque nós temos medo do que vai ser depois da morte, não é isso. É porque nós entendemos que nós temos um compromisso antes de voltar para lá. Nós entendemos que existe uma missão que Deus colocou para mim e para você. A minha missão é diferente do Christian, que é diferente da do Gustavo, que é diferente do pastor Aldecir, mas todos nós temos uma responsabilidade perante Deus. E o nosso papel como igreja é mostrar para você, ou no mínimo te ajudar a entender o que é que você tem que fazer. Então, assim, cuida do teu acesso VIP, cuida do teu passe livre, porque ele já pagou o ingresso, ele já garantiu tudo para você, ele garantiu tudo para nós. Então, vamos cooperar com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que ser cooperadores de Deus. É junto com Ele fazer. E algo que eu acho legal quando nós falamos de cooperação, nós entendemos que nós não trabalhamos para Deus. Trabalhar para Deus seria algo muito pequeno, porque aí nós seríamos um empregado simplesmente, nós seríamos somente um assalariado do céu, mas nós trabalhamos com Deus. Ser cooperador de Deus é trabalhar com Ele, é junto com Ele colocar a mão, junto com Ele e caminhar com Ele, junto com Ele e Ele falar e orientar, olha, junto com Ele, vamos lá fazer. Pense em alguém que você admira muito, pense em alguém que você sente muita vontade de estar perto, que você quando está perto dessa pessoa, você fica feliz. Agora pensa então você fazendo algo com essa pessoa muito importante. A satisfação que te traz, a alegria que você carrega quando você faz isso. Agora pensa, Cristo, Deus, o Espírito Santo, nós todos juntos ali, fazendo a obra, fazendo a vontade dEle, amando aquele que Ele pediu para amar, cuidando daquele que Ele pediu para cuidar. Porque, gente, ser igreja aqui dentro é muito fácil. É muito simples ser igreja aqui. Todo mundo alinhado, todo mundo bem vestido, todo mundo sorrindo. Mas ser igreja lá fora, quando você sai daqui, que é você que está sozinho, junto com os problemas, que é você e você, e você e você e Deus, quando você permite Ele estar com você, aí sim nós representamos o que é ser igreja. Quando você vê alguém lá fora precisando de uma ajuda, precisando de um abraço, aí você tem que demonstrar as suas obras. Aí você tem que mostrar a sua fé alinhado com os seus frutos. Aí é ser igreja. Então, caminhar em rumo à salvação não é só dizer que eu sou um cristão. Não é só eu erguer a mão e falar eu sou crente. Porque crente até o diabo é. Ele crê, estremece, mas não obedece. Então crê, porque hoje virou moda. Hoje virou moda ser crente. Virou moda o gospel, a palavra gospel pegou gosto na boca de todo mundo. O André, hoje nós estávamos mostrando na casa dele, e ele estava comentando de um cliente.
Que esse cliente falou, acho que para Maria, falou assim: rapaz, eu orei para que o André tivesse um horário para ele me atender. E a Maria entendeu: poxa vida, esse cara aí é cristão, que legal. E Deus ouviu, porque nós conseguimos um horário na agenda. A hora que o André foi entregar o carro, chegou lá no ambiente, tinha bebida, tinha cerveja, tinha funk, tinha não sei o que, tinha tudo que não prestava. E ainda convidou o André: não, fica aí comigo. Eu tô fora, tô vazando, já. Então, muitas pessoas acham que salvação está alinhada só você acreditar que Deus existe. É só você falar: não, eu coloco no meu perfil, sou cristão, sou evangélico. Não é isso, querido. É viver uma novidade. É viver em obediência à palavra do Senhor. É viver mostrando e demonstrando frutos para o Senhor. Não é para mim, não é para os pastores, não é para a tua liderança que você tem que mostrar nada. É para o próprio Senhor. Colossenses 3, 23 e 24, resumindo, diz assim, que eu e você temos que fazer tudo como para Ele, como para o Senhor. Não esperando o reconhecimento da pessoa a qual você está fazendo. Porque mesmo que essa pessoa chegue para você e não te dê um abraço, não te fale um obrigado, ou quem sabe te vire as costas, para você não vai fazer diferença. Porque você não fez para ela, você fez através dela para Ele. Então o que ela faz ou deixa de fazer para você se torna de fato irrelevante. Porque você espera o reconhecimento do próprio Senhor. E a palavra diz que Ele mesmo vai te reconhecer. Ele mesmo, porque Ele não deve nada para ninguém. Ele não fica devendo favor para ninguém. E sabe o que é legal quando a gente já entende esse texto de Colossenses? Porque se torna mais leve tudo aquilo que você vai fazer. Porque aí eu e você paramos de olhar para o ser humano cheio de defeito. Nós paramos de olhar para o outro e começamos a olhar para Deus. E começamos a entender que se Ele está naquela condição, através do teu estender a mão, Ele pode se tornar alguém muito melhor. Então não é sobre quem Ele é sobre quem Ele é e espera quem eu seja. Ele espera que eu venha replicar os frutos através dessas obras. Só que o fruto não pode se limitar por quem o outro é. Porque se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, e eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que olhar para aquele próximo, lembrando quem eu fui, e que um dia eu fui daquele jeito, e alguém me amou sem olhar para quem eu era. E a partir disso nós começamos a amar as pessoas. A partir disso nós começamos a replicar o amor do Senhor nas pessoas. Mesmo que ela fale obrigado, mesmo que ela te distrate, mesmo que ela fale mal do seu Deus, do nosso Senhor. Mas você fala: Senhor, eu creio que um dia ela ainda vai te compreender. Eu creio que o Espírito Santo ainda vai, de alguma forma, fazê-la entender. Sabe um dos maiores motivos pelo qual eu e você nos decepcionamos com pessoas? E quando eu comecei a exercitar isso e a entender isso com um pouco mais de clareza, facilitou muito o dia a dia, facilitou muito a aceitação e o entendimento de algumas coisas. Quando você se decepciona com alguém, a culpa não está na pessoa que te decepcionou, por pior que seja a decepção. O problema está no excesso de expectativa que eu deposito no outro. Porque se eu fosse olhar para Jesus, ou se Ele fosse olhar para mim, como eu olho para mim, como você olha para o outro, queridão, não tinha perdão para nós. Não tinha espaço para amor para nós. Porque para pensar o quanto é que eu e você já decepcionamos o Senhor. O quanto já decepcionamos o Senhor. Mas deixa eu falar, o Senhor não tem expectativas como nós temos a nosso respeito. Ele entende que vai chegar um momento que eu e você vamos nos permitir ser moldados pelo Espírito Santo. Para que eu e você, como Paulo fala, que nós temos que ter uma mudança de pensamento. A metanoia que Paulo fala. E essa mudança de pensamento vai transformar o nosso entendimento, a ponto de mudar as nossas ações e atitudes. Então é assim que eu e você temos que olhar para as pessoas. Não com um olhar de julgamento, não com um olhar de apontamento. Mas olhar para essa pessoa e entender: poxa vida, eu não posso ter expectativa nele, eu tenho que ter expectativa em Jesus, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que pagou o preço por mim. E eu tenho que olhar que aquela pessoa, quem sabe já foi como eu fui, ou quem sabe eu já fui muito pior do que ela é, e compreender que ela também precisa ser alcançada, entender que ela também tem espaço num lugar de amor, que ela também tem espaço em um lugar de arrependimento, que ela também tem espaço em um lugar de salvação. Porque lá no céu não vai ter divisões. No céu não vai ter quartinho, não vai ter ala B, não vai ter ala C. Vai ser nós na glória com o Senhor. Vai ter os galardões? Vai. Vai ter uma hierarquia no céu? Vai. Mas nós vamos estar juntos, adorando ao Senhor eternamente.
Como eu te falei, a salvação ela é individual e pessoal. Cada um tem a sua responsabilidade de crer. Cada um tem a sua responsabilidade perante o Senhor. Quem está com sede? Sério, de verdade, quem está com sede? Kátia, tá bom. Vou matar a sua sede. Tá bom? Matou? Não? Peraí. Agora deu, né? Foi? Você está entendendo? A salvação é assim. Não adianta nós só sabermos, nós cremos, nós temos que nos apossar disso. Se Ele é a água da vida, se a palavra do Senhor vai nos trazer transformação, eu tenho que beber dessa água. Sabe, tem muita gente que depois da pandemia acostumou, e eu não estou apontando e nem criticando alguém, cada um vive do jeito que quiser. Mas tem muita gente que acostumou a viver um culto na internet. A viver um culto sentado na frente de uma TV, onde simplesmente olha, assiste e acabou. Agora me responde, você vê uma propaganda de uma costela maravilhosa, de um churrasco maravilhoso, de um, sei lá o que você gosta, maravilhoso. Você come pela TV? Aí as pessoas falam assim, mas o Espírito Santo está em todos os lugares. Realmente ele está em todos os lugares. Mas é aqui que você pode receber um abraço. É aqui que você pode receber uma oração. É aqui que você é edificado através dos seus irmãos. É aqui que você tem um contato humano. Porque se fosse para ir você viver numa redoma, na frente de um celular, na frente de uma TV, Ele não tinha nos colocado em um ambiente. Ele não tinha nos criado para ter conexão e relacionamento. Ele tinha nos criado para viver dentro de uma bolha. Então nós temos essa necessidade. Nós temos uma necessidade de relacionamento. Nós temos uma necessidade de estar um com o outro. E nós temos que nos apossar dessas verdades e trazer para nós. Se você não trouxer para você, ninguém vai poder levar isso para você. Ninguém pode tomar um remédio para você. Tem que ser você que tem que tomar. Em Marcos 16 e 15 e 16 diz assim que: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto em algumas pessoas traz um pouco de confusão, porque o texto traz duas verdades e depois ele não fala da outra. Ele fala, se obedecerem, quem for batizado será salvo. Mas quem crer e for batizado será salvo. Só que depois só fala de quem não crer, não fala de quem não for batizado. Porque não é o batismo que te salva. Quem quer casar, e eu não vou dar exemplos, tá, Gustavo? Não vou dar exemplo de vocês. Mas quem quer casar, ele procura o quê? Fazer uma aliança no casamento. Para que é essa aliança? É para mostrar, sei lá, um compromisso, para validar esse compromisso. O batismo é a mesma coisa, ele é uma validação de um compromisso que você está fazendo com o Senhor. Deus, eu creio em Jesus, eu creio no que Ele fez, eu me aposto e me coloco no lugar, entendo que Ele fez isso no meu lugar, eu acredito e trago isso como uma verdade, e entendendo tudo isso, eu faço uma aliança contigo. Porque a aliança, gente, não vai garantir, o batismo nessa aliança não vai garantir que você nunca mais vai errar. Pelo contrário, eu acredito que aí começam a ficar mais difíceis as coisas, que o diabo vai tentar te derrubar de todo jeito. Mas o que a aliança traz então? Traz um compromisso entre eu e Deus, falando assim, eu vou me esforçar até o fim para manter esse negócio. Eu vou me esforçar até onde eu puder para te honrar. Eu vou me esforçar com todas as minhas forças para que eu possa te alegrar. Isso é uma aliança. Você faz um compromisso. Mas e daí como é que fica? Jesus, Ele deixa o Espírito Santo. Quando a gente fala deixa o Espírito Santo, fica meio estranho, né? O Espírito Santo, Ele fica para continuar algo nesse processo de redenção. E Ele fala assim que Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, porque Ele sabia que mesmo com o desejo, mesmo com a vontade de fazer o melhor, de entregar o melhor, de viver de viver em santidade, de forma excelente, Ele sabia, vai ser difícil. Eles não vão dar conta sozinhos. Então, o que eu e você precisamos entender, que nesse processo de salvação, tendo a chave certa, abrindo a porta certa, fazendo do jeito certo, assim mesmo há necessidade de uma dependência de Deus. Há uma necessidade de uma ajuda constante, há uma necessidade de um relacionamento diário com Ele, para que a gente possa chegar lá, para que a gente possa desfrutar de uma eternidade. E aí, para encerrar, Hebreus 5:9 diz assim que Jesus veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe
obedecem. Então, não é só crer. Tem que fazer aliança, tem que entender, tem que viver e tem que obedecer. É como você... Ontem até dei o exemplo lá na Vívia, né, que eles têm uma barraca de crepes, vendem alguns alimentos. E eu falei para ela assim, para eles, né, usei esse exemplo. Eu falei, gente, pensa só. Você quer colocar um produto novo, uma comida nova lá na tua barraquinha para vender. E aí você olha algo e fala, puxa vida, isso aqui vai ser muito legal. Isso aqui tem um jeito de ser muito bom. E você experimenta aquilo, realmente é maravilhoso, fazer um sucesso. As pessoas vão gostar demais. E aí você olha para aquilo e você tenta fazer e você não acha a forma de fazer. Você olha, puxa vida, mas... E aí de repente alguém fala, não, você precisa dessa receita. E aí te passa a receita, te passa até aquele produto especial que ninguém fala para ninguém, olha, esse aqui é o segredo do negócio. E passa tudo para você e fala, agora vai funcionar. E aí você coloca aquele papel em cima do balcão e continua fazendo do jeito que você estava tentando fazer. Vai resolver? Não vai. Porque você tem que usar a receita para fazer. Se você não usar a receita para desenvolver, não vai resolver. Você não vai conseguir nunca fazer o que tem que ser feito. A palavra de Deus é uma receita para mim e para você. Às vezes a gente pensa assim, eu vou ler a Bíblia porque eu quero conhecer a Deus, eu quero entender a Deus. Você nunca vai entender Deus. Você nunca vai chegar a uma compreensão de quem é o Senhor, porque a Bíblia não é um livro que fala sobre Deus. Nós temos algumas percepções sobre o que Deus espera, e sabendo o que Ele espera, nós entendemos que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é soberano. Mas a Bíblia é um livro que fala como eu e você temos que nos portar, como nós devemos agir, o que nós devemos fazer. Para que eu e você possamos, numa eternidade, começar a conhecer ao Senhor. Então, o que eu e você temos que entender é que obedecer a Deus é pegar a sua palavra, pautar a nossa realidade, pautar as nossas condutas, a nossa vida e ver. Isso aqui está fora, isso aqui está dentro. Isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está mais ou menos dentro. E ali começar, vamos fazer um checklist, vamos começar a arrumar. Em obediência ao Senhor, não porque alguém espera, mas porque o Senhor espera isso de nós. Porque Ele espera que eu coopere com o processo de salvação. Ele espera que eu coopere com aquilo que Cristo fez na cruz. Então, concluindo, a salvação só existe por meio de Cristo, através do nome poderoso de Jesus. E Ele pode salvar o mais vil pecador. A pessoa que você olha, puxa vida, para essa pessoa não tem jeito, essa pessoa não merece. Ela merece, porque Cristo morreu por todo mundo. A partir do momento que eu e você começamos a colocar uma medida na vida das pessoas, nós já estamos pecando. Nós queremos começar a entrar no lugar de ser juiz, no lugar de Deus. E nem Jesus ainda é um juiz. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso resgatador. Vai chegar uma hora que a porta vai fechar e aí vai azedar o negócio. Aí não vai ter mais espaço, porque daí Ele vai vir realmente como um juiz, para julgar as nossas obras, julgar tudo aquilo que nós fizemos. E Ele vai entender se cabe ou não cabe eu e você entrar. E Ele vai pegar aquele cartãozinho, né, que abre a porta e fala assim, acesso negado. Não, acesso liberado. Então que eu e você possamos andar em retidão ao Senhor, em arrependimento. Uma coisa que eu até marquei aqui e eu acho interessante falar para você, que Ele salvou também aquele ladrão, lá na cruz. Mas por que Ele salvou o ladrão? Porque o ladrão se arrependeu. Porque ele reconheceu quem era Jesus, quem era a sua soberania e quem Ele era. Então o que eu e você precisamos para que a gente tenha acesso a essa salvação é reconhecer primeiramente quem Ele é, entender que nós não merecíamos, mas que Ele fez isso em nosso lugar e nos deu livre acesso ao céu, para que juntos nós pudéssemos viver ou possamos viver numa eternidade com o Senhor. Amém? Uma outra coisa, Ele salvou também Zaqueu e toda a sua casa, simplesmente porque eles creram. Então, querido, a salvação, quando eu e você acessamos ela, nós não só alcançamos a salvação para nós, mas você vai poder falar assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque por meio da sua salvação, outras pessoas vão saber e vão ver quem Deus é na tua história. Lembra do gadareno de Decápolis? Ele queria ir com Jesus,
Jesus não deixou. Falei, não, eu sei que é importante, ia ser bom realmente você ir comigo. Não tem essas palavras, eu estou fazendo aqui uma conjectura. Mas eu olhando, eu creio que Jesus falou assim, ei, você vai ser muito mais relevante lá de onde você saiu. Lá com a sua família, porque eles também precisam de salvação. Eles também precisam saber quem eu sou. E eles precisam ver com os olhos literais o que é que aconteceu na sua história. Então, querido, às vezes o que falta para resgatar a nossa casa, para resgatar a sua casa, para resgatar os familiares que você quer que sejam salvos, não é que eles sejam mudados, às vezes a transformação ainda tem que acontecer em você. Para que eles possam ver uma transformação genuína no Senhor, e a partir disso, eles olharem, poxa vida, realmente se Deus mudou ele, mudou ela, então pode mudar a minha vida. Vamos ficar aqui.